Um, dois, três, valendo! Estamos chegando a mais um vídeo do Fala Salô. Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 3 que eu vou fazer sobre a questão do propósito. Para entender esse vídeo hoje aqui, eu acho que é muito importante você ver o primeiro vídeo que foi gravado, falando um pouquinho sobre o que é o propósito, como alcançá-lo, né? O que ele se difere de uma simples meta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o propósito se corporifica nas relações, né, de casais. E aí eu vou ter um terceiro vídeo depois falando sobre essas pessoas que têm o dinheiro como propósito de vida, né? Bom, a ideia do vídeo hoje então é falar um pouquinho sobre como os casais, né, lidam ou não lidam ou entendem a ideia do propósito dentro do seu relacionamento. Rapidamente aqui, né, se você não viu o primeiro vídeo, é importante entender um pouquinho, vou fazer um resumo bem breve, né? Mas o que a gente está chamando de propósito? Propósito é uma busca, né? Algo que dá sentido para a vida, é uma busca que vai além de uma simples meta. Uma das características importantes do propósito também é mudar o mundo de alguma forma, o seu entorno, né? Não precisa ser o mundo todo, mas que seja ali um microambiente no seu entorno. O propósito tem algo também que é ser construído baseado em valores, né? Valores éticos, morais e tudo mais, sejam eles assim religiosos, de criação, de culturas, né? Então assim, o propósito ele tem algo de bom, algo de justo que o sujeito herda e oferece para o mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do propósito nos relacionamentos. Falar de relacionamento aqui na internet, cara, é sempre assim um tema complicado, né? Tem muita gente falando assim sobre vários aspectos, né, da saúde emocional, sexual, enfim. Mas assim, essa questão do propósito para mim, quando a gente fala de casal, é uma coisa que muitas vezes fica em segundo plano, né? Eu vi poucos conteúdos falando sobre como os casais lidam com propósitos, né? Às vezes assim, a gente tem muita coisa falando sobre casais em busca de algumas metas, né? Sejam metas financeiras, de viajar, de ter filhos e tal. Mas especificamente sobre propósito de vida, eu pesquisei um pouquinho e tem muito pouco conteúdo sobre isso. Bom, qual que é acho que um dos problemas mais comuns, né, quando a gente fala de propósito e casais? Muitas vezes casais de pessoas que não têm propósito, né? Assim, isso acontece muito. Como eu disse no primeiro vídeo, encontrar o propósito e buscar ele não é uma coisa que todas as pessoas se predispõem, conseguem e vão atrás, né? Então é muito comum, né, quando duas pessoas eventualmente não tem essa busca e estão no relacionamento, muitas vezes você vai ter um casal que simplesmente não tem um propósito de vida, né? Assim também como você tem, às vezes, uma pessoa que tem um propósito e a outra não, alguém que está em busca de alguma coisa maior, de mudar o seu entorno, muitas vezes pode cair no obstáculo até do egoísmo, né? Assim, e é muito comum, às vezes, uma pessoa ter um propósito de vida forte e outro às vezes ficar vivendo em função dela, em função daquele propósito, isso gera algum tipo de atrito. Também, assim, algo que eu penso muito, né, é quando duas pessoas têm propósitos de vidas que são muitas vezes incompatíveis, né? Não é porque o propósito é algo bom que ele sempre vai ser a mesma coisa, né? Você pode ter duas pessoas que têm propósitos, são ideias boas, ideias transformadoras, mas que são incompatíveis entre si, né? Por exemplo, alguém que tem um propósito de mudar uma determinada comunidade, né, muito focado em um local, em uma história, em umas raízes fortes, e outra pessoa que tem um propósito de fazer algo numa escala mais ampla, né, territorial, então viajar, colaborar de alguma forma com o mundo além do seu local, né? São ideias importantes, são buscas essenciais, né, para a vida inteira, mas que não estão no mesmo contexto. Muitas vezes também, né, o propósito ele gera uma demanda de tempo, uma demanda emocional muito grande. A gente tem pessoas que realmente entram dentro de uma tarefa, né, de um caminho de transformarem significativamente, né, o mundo ao seu redor. E às vezes esses propósitos, né, eles acabam roubando um pouco, né, digamos assim, a pessoa de um relacionamento. Então, cara, às vezes acontece isso, né? Existe um casal e uma das pessoas ali tem uma busca que vai demandar dela uma ausência, muitas vezes, daquele relacionamento. E aí, né, a questão, vale a pena abrir mão de um propósito de vida em virtude de um relacionamento? A busca pelo propósito, como eu disse no primeiro vídeo, é uma coisa muito delicada. E aí, assim, a pessoa foi lá, buscou, encontrou seu propósito de vida, tem um grande percurso pela frente, mas do lado tem um parceiro que muitas vezes tem um outro propósito ou está num
num outro momento da vida, pensando em outras coisas e não tá junto ali, né? Então isso também pode gerar muito problema em vários casais, né? Quando o propósito é algo muito importante na vida de uma pessoa e não tem assim, uma relevância tão grande na vida de outra, eu acho que é possível que haja um momento de conflitos, né? Assim, e aí o relacionamento pode ser colocado em xeque. Tá, eu falei aqui dos problemas do propósito, né? A ideia do vídeo nem é essa, não. A ideia é, de alguma forma, também trazer aqui um conteúdo mais positivo, uma reflexão mais positiva, né? A minha opinião, assim, de alguém, né, que não é um psicoterapeuta, que não lida do ponto de vista técnico com essas questões, é que é muito importante, assim, que essa busca seja comunicada e seja bem entendida pelo casal, né? Eu acho que o propósito de vida é uma coisa que, inevitavelmente, assim, muitas pessoas vão encontrar, vão buscar e vão viver, de certa forma, também em função, né? E, entretanto, em algum momento, né, eu acho que quando você está num relacionamento, uma das coisas mais bonitas que existem é quando existe uma parceria do casal pela construção, pela busca, né, pela descoberta e pela busca do propósito. Para pessoas que têm essa reflexão, essa necessidade de percorrer esse caminho, estão no relacionamento, quando elas encontram uma parceria também no propósito de vida, a coisa se torna muito edificante. Você olhar para o outro, ajudar ele a encontrar um propósito da vida, ou ser ajudado, né, por alguém, por uma pessoa próxima, íntima, a encontrar o seu propósito e percorrer o seu caminho, né, até alcançar o seu propósito de vida, é algo que só tem a acrescentar, só tem a somar, né? Porque no meio do propósito, muitas vezes, por ter muito esse aspecto também, assim, o propósito ele não é egoísta, né? Ele é uma coisa altruísta, uma coisa do ser para fora. Muitas vezes você vai precisar de ajuda, né? Assim, ou na maior parte das vezes, né? Dependendo quanto maior o impacto, quanto maior a ideia de grandiosidade do seu propósito, mais ajuda e mais pessoas envolvidas você vai ter que contar. E aí tem um parceiro, né? Um parceiro, uma parceira para poder te ajudar nesse caminho, é algo muito legal, né? Assim, que tá com você ali. Eu não digo assim, é uma coisa muito difícil, eu acho, eu não conheço, assim, eu particularmente não conheço nenhum casal que as duas pessoas têm o mesmo propósito, né, apesar de existir, não conheço pessoalmente. No YouTube mesmo tem alguns canais, né, que você vê que alguns casais trabalham em função de uma coisa, até não me lembro agora, tem um canal bem interessante, eu vou deixar aqui na descrição, né, que é uma família inteira que vive em função de uma preservação, de um projeto, né, de preservação ambiental, projeto Onça Pintada, alguma coisa assim. Mas é uma coisa rara, né? Você tem um casal que os dois estão no mesmo propósito, vivendo em função daquilo. Eu acho que só de entender, olhar para o próximo, né, olhar para o outro, entender qual é o propósito de vida dele e ajudá-lo nisso, né, nessa busca, é uma coisa muito bonita, né? Muitas vezes, né, essa parceria no propósito de vida acaba estabelecendo, criando, né, ajudando o casal a criar laços fortes, né? Então, assim, eu acho que essa comunicação, essa busca por entender o outro, né, ajudá-lo no seu propósito, é uma coisa muito bacana. Uma das coisas que eu falei sobre o propósito também é que ele não é uma coisa totalmente imutável, né? Ao longo da vida a gente vai tendo vários momentos, as coisas vão se transformando e muitas vezes as pessoas podem mudar de propósito em algum momento da vida, né? Óbvio que não é aquela coisa que todo dia você levanta e fala, eu quero fazer isso aqui, todo mês ou todo ano, né? Mas ao longo da vida pode acontecer de você descobrir, viver em função de uma busca, de um propósito e em determinado momento mudar a trajetória. Eu acho que isso dentro de um casal também é uma coisa possível, assim, de acontecer, sabe? Do tipo, uma pessoa que vive de uma forma ainda não dentro de um casal, né? Um solteiro, uma solteira, que tem uma perspectiva de mundo, uma ideia e descobre o seu propósito, vive em função dele e de repente se vê ali num relacionamento, né? E as visões se conectam. E existe uma nova possibilidade, um novo percurso, né, uma nova ideia de propósito e o poder, né, digamos assim, do amor, o poder do companheirismo em transformar até mesmo o propósito das pessoas. Eu acho que isso é um negócio muito legal, né? Quantas pessoas não se... óbvio, não estamos falando aqui de se moldar pelo outro, né? Mas se moldar e descobrir aspectos que muitas vezes
você numa autorreflexão, né, no processo de autoconhecimento, pode não enxergar e o outro vê. Eu acho que isso é muito bacana, né? Você olhar para um parceiro e falar, você já pensou em fazer isso? E de repente já pensou em fazer isso? Isso é um propósito, isso é um argumento para descoberta de um propósito de vida, uma mudança de trajetória, e ali você vai encontrar um apoio, uma parceria e construir um novo rumo, né? Buscar um novo propósito de vida. Bom, aqui são apenas algumas palavras, né, sobre a questão do propósito nos casais. Esse é o segundo vídeo. Tá aqui na descrição também o primeiro vídeo, que eu acho que é muito importante, porque na verdade esse aqui é um complemento do primeiro, um aspecto específico dos casais. E em breve também vou fazer um outro vídeo aqui, como eu disse agora no começo, né, sobre pessoas que têm o dinheiro como propósito de vida. Se você está chegando no canal agora, você já viu algum dos outros vídeos, cara, dá um like, se inscreve no canal, um canal novo. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar algumas ideias, né? E para mim é muito importante e óbvio, né? Caixinha de comentários está aberta para você deixar essa opinião. Você está num casal, já esteve num casal, essa discussão já veio à tona. Como você encara o propósito de vida, a construção do propósito e a busca do propósito dentro de um relacionamento. Valeu, galera. Até a próxima.